Paz seja convosco, queridos. Mais uma aula e hoje nós iremos para o capítulo 4 e o tema de hoje é a fonte da rejeição. Amém? Vamos começar nossa aula. Neste capítulo trataremos sobre algumas fontes da rejeição. Se você descobrir que foi vítima da rejeição, não se abata. Estamos analisando o problema para encontrar a saída e desde já podemos antecipar a você que o amor de Deus é o remédio perfeito para toda rejeição. Relacionamento entre pais e filhos. Na família, temos a primeira fonte de rejeição. As necessidades de amor, de compreensão devem ser primeiro satisfeitas no aconchego do lar. Se isso não ocorre, estamos diante da formação de um problema. Vejamos onde a rejeição pode se manifestar. Primeiro, antes do nascimento. Uma gravidez indesejada, por quaisquer que sejam os motivos, como por exemplo gestação, fruto de um adultério, relação fora do casamento, estupro, não importa o motivo, o fato de a mãe não desejar a criança deixa nelas marcas de rejeição, mesmo que ela jamais tome conhecimento disso. Isso aqui é mais um exemplo daquilo que foi falado na última aula. Lembra que eu falei sobre crenças, sobre bloqueios emocionais, mentais, e inclusive dei exemplo, de uma gravidez indesejada, uma pessoa, uma criança que se sentiu rejeitada, ela tem a tendência a nascer com essa rejeição, ainda que inconsciente, né? Então, aqui nós vemos esse exemplo, né? Vemos também o exemplo do estupro. Então, como eu sempre falei, o diabo ele vai ser contra a família, ele vai ser contra tudo aquilo que Deus fez. Então, ele vai tentar de alguma forma se infiltrar e atingir a família, né? Aquilo que Deus criou. Amém? Segundo tópico, no nascimento. Há muitas circunstâncias no nascimento que podem provocar rejeição. Por exemplo, a morte da mãe na hora do parto, a rejeição do pai da criança e etc. A ausência de amor na hora do nascimento marca o bebê que crescerá com as raízes de rejeição. É aquilo que eu falei, né? Que é estudado, né? Eu aprendi no coach, que é estudado também na psicologia, que quando a criança ela é um embrião ainda, ela está ali, ela é um feto, na verdade. E quando ela está ali na barriga da sua mãe, se a mãe dela carregou rejeição, se declarou, proferiu palavras de derrota, de maldição sobre aquela criança, ela acaba recebendo, é uma transferência, né, do pai e da mãe para aquela criança, né? E ela acaba desenvolvendo a rejeição ou desenvolvendo um bloqueio emocional, uma crença, um trauma, um medo que às vezes a pessoa nem sabe, às vezes a pessoa está adulta, às vezes está casada, está vivendo algo e nem sabe o porquê daquilo, porque é inconsciente, né? Tá lá no seu, na verdade, no seu subconsciente, né? Tá armazenado aquilo. Amém? O terceiro ponto é crianças adotadas. Muitas vezes a criança é rejeitada pelos seus pais biológicos, mesmo que adotada e criada com todo o amor, possui uma marca de rejeição na sua alma. É interessante aqui, eu vou dar um exemplo, ilustrar para vocês. Essa semana eu vi um vídeo de uma criança que ela recebeu a notícia que foi adotada. E no momento que ela foi adotada, ela recebe a notícia, ela fez assim, começou a chorar, ficou extremamente feliz, né? E a expressão, né, daquela criança me comoveu tanto que eu comecei a chorar, até compartilhei no Instagram, né? E aquilo mexeu muito comigo. E o Evangelho, ele aponta um Deus que adota, né? Não só um Deus, mas um Pai. O Evangelho é uma porta aberta, no qual nós encontramos uma família, nós encontramos o nosso Salvador, que se torna e é o nosso irmão mais velho, Jesus Cristo. E nós temos acesso ao Pai. E no Pai nós somos adotados, né? E isso é o Evangelho. O Evangelho aponta, né, a adoção. Amém? Então, todas as pessoas que têm rejeição, que sofrem disso, elas precisam conhecer o Evangelho. Quarto ponto, para que pais que não conseguem comunicar o amor. Muitos pais não receberam demonstrações de amor e não são demonstrativas também. Toda criança necessita de toque, abraços, beijos e atenção.
Elas precisam ser carregadas nos braços, sentar no colo dos pais, ouvir expressões de amor e carinho. Se isso não acontece, elas podem ser rejeitadas, se sentir rejeitadas. Eu falei isso na aula, na última aula também. A criança, e eu ilustrei e eu falei para uma pessoa semana passada, eu ensinei isso. A criança ela precisa do afeto, do carinho da mãe e do pai. Se não houve um pai ali para estar com aquela criança, possivelmente ela vai desenvolver rejeição, ela vai desenvolver carência afetiva, ela vai ter ali várias doenças emocionais, psíquicas emocionais, enfim, pode desenvolver, desencadear outras doenças e etc, né? Então a criança ela precisa do amor do pai e da mãe. É por isso que o evangelho, é por isso que a palavra do Senhor nos ensina a viver família. É por isso que o evangelho Deus é tão bom, tudo que ele criou ele disse que era bom. Ele instituiu a família quando disse para Adão e Eva, sede fecundos, multiplicai a terra. Deus tinha em vista formar família, né? Estender a família que era o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E quando alguém vive uma realidade no qual não teve o pai, ou não teve a mãe, não teve afeto, não teve toque, não teve abraço, não teve palavras, né? E aqui a gente pode também dar o exemplo da série que nós temos falado, que inclusive a gente já finalizou sobre Eu Amo a Minha Família. E uma delas o pastor Neto falou sobre as cinco linguagens de amor. Então a criança ela precisa desenvolver a sua linguagem de amor através do pai, do conforto do pai e da mãe. Amém? E quando ela não tem isso, o evangelho é a cura para essa pessoa. O evangelho é o poder de Deus para libertar, para salvar e transformar. Então quando essa pessoa ela conhece Jesus, ela é totalmente inserida na família de Deus, inserida na paternidade de Deus. E aí essa fonte de rejeição é curada. Ó, 5, tópico 5. Pais que sofreram rejeição. Aqueles que foram rejeitados e não experimentaram uma cura têm a tendência de manifestar rejeição, criando uma cadeia de rejeição. Eu acredito que eu falei na última aula também. Quando o pai não teve do pai dele, ele vai fazer a mesma coisa com o filho. A tendência, queridos, se eu não fui amado, eu também não vou amar outras pessoas. Meus relacionamentos, eles não são bons, porque eu não fui amado. Eu já vi diversos testemunhos e pessoas falando sobre a paternidade, que o pai fez isso e aquilo. A grande questão, querido, que o pai é uma vítima e a próxima vítima é seu filho. E se você for ver, isso vai perdurar. Você vai ver um pai que foi ferido pelo outro pai, o outro pai foi ferido pelo seu outro pai, e vai. E isso vai chegar até Adão, né? É uma ferida, queridos, que vai, se a gente for ali na raiz, essa raiz está lá em Adão, lá no Éden. Então é muito importante que aqui somente o Evangelho, a palavra de Deus, o Espírito Santo, né, que pode curar alguém. Por isso que ela precisa estar na casa do Pai. Amém? Tópico 6. Alcoolismo dos pais. O alcoólatra e drogado age muitas vezes fora de si e torna violento, torna-se instrumento de rejeição para os seus filhos, né? Ou seja, talvez ele vivenciou com um pai alcoólatra, que o pai fez a mesma coisa com ele tem de reproduzir isso, né? Para os seus filhos. Isso é muito sério. Tópico 7. Substituição do amor por coisas. Em um mundo onde todos correm em trabalho tanto, pode até não faltar brinquedo, roupa, comida, escola para muitas crianças, mas falta com certeza o amor demonstrado e o tempo gasto com eles. Muitas das vezes os filhos, né, eles não querem só presentes, não querem uma boa casa, né, ter ali um conforto e etc. Mas eles querem a atenção dos pais, né? Então, existem muitas mulheres e homens que ainda estão presos lá na sua infância. Se você olhar para ele, o rosto reflete, né, o coração daquela pessoa. E se ela está presa ali no passado, vai refletir que no passado dela, você vê ali, ela tem uma carência, ela tem uma rejeição, ela não foi amada. Isso é muito sério. Eu, como pretendo, sonho em ter família, uma das maiores missões que eu tenho em mente é dar o meu melhor tempo, o meu melhor para os meus filhos, atenção e amor para eles. Porque o que mais importa é atenção, é amor, é cuidado, não é presente, não é levar para passear, mas é estar junto, é viver ali junto com eles, né? E é assim mesmo, isso
serve para nós na igreja, né? Nós precisamos de comunhão. É por isso que na comunhão, é por isso que na congregação, em congregar, existe cura para nossas vidas. Amém? É, tópico 9. Crítica e exigência. Não, na verdade, tópico 8. Pais preocupados. A criança precisa de atenção. Se os pais não estão preocupados com tanta coisa que não tem paciência, não tem tempo para ela, está mais uma candidata a ser portadora de raízes de rejeição, né? Os pais, quando não dão atenção, a tendência é que os seus filhos sejam afetados. Isso é muito sério. Tópico 9. Crítica e exigência de perfeição. Há pais que só dirigem aos filhos em tom de crítica, exigência. Esta pode ser uma fonte de rejeição. Aqui eu vou trazer um ditado popular muito falado, né? Daí o pai, a mãe, tio, tia, muitas vezes nossa família vem. Ah, é uma crítica construtiva. A pessoa ali, ela descasca ali com você, acaba com você e diz que é uma crítica construtiva, que ela está preocupada. E muitas das vezes ela está usando o termo crítica construtiva e muitas das vezes ela está usando a palavra cuidado, mas para esconder, camuflar dentro dela a intenção no coração dela de te ferir, de sabe, transmitir a ferida que ela já tem, que ela teve com os pais dela também, né? Então isso é muito sério. Fica falando, às vezes faz uma comparação. A gente não pode comparar os filhos e as pessoas com ninguém. A gente tem que comparar com o modelo que é Cristo. A gente tem que comparar os pais, né, com a identidade em Cristo e mais semelhança dele. Amém? Tópico 10. Alvos paternos para a criança. Às vezes os pais queriam conseguir uma determinada profissão, mas por algum motivo não conseguiram. Agora querem forçar o filho a seguir a carreira desejada como uma forma de compensação. Isso prejudica o filho e pode crescer com rejeição. Existem muitos pais que não alcançaram seus sonhos, né, de infância às vezes, e querem que os filhos se tornem aquilo que eles não conseguiram. Ou seja, são pais frustrados e querem trazer aquilo para o filho. Ele quer aquela realização pessoal, né, na pessoa do filho, da filha. E muitas das vezes é um peso, é uma cobrança, uma cobrança exacerbada e o filho acaba sofrendo uma rejeição. E isso é extremamente prejudicial para a saúde, né, emocional dessa pessoa. Amém? Olha só, outros relacionamentos. Depois do lar, a escola é o lugar mais importante na formação da personalidade, pois a criança passa grande parte da sua vida ali e lá pode também estar fontes de rejeição. Vamos analisar melhor alguns aspectos. Olha só, queridos, os maiores bloqueios emocionais, as maiores crenças são com os pais e na escola, com amigos, com professores. E é aí que muitas crianças são bloqueadas emocionalmente, né? Pais feridos, mães feridas, filhos feridos, filhas feridas. Professores, amigos com bullying, com palavras negativas, bloqueios emocionais. Essa é a grande questão, né? Olha só, primeiro tópico, críticas cruéis de professores. Aqui é extremamente importante, preste atenção nisso aqui. Isso traz embaraço e vergonha na criança, no meio dos colegas. A criança que é vítima sente-se rejeitada. Eu vou dar um exemplo. Eu já vi a história de um bloqueio emocional de uma pessoa. Ela não conseguia falar em público, não conseguia ler em público, porque a professora dessa pessoa, na aula, quando ela é criança, repreendeu severamente essa pessoa na frente dos amigos, né, dos coleguinhas, e essa pessoa ficou com um bloqueio, com um trauma. E todas as vezes que ela ia falar, né, todas as vezes que ela ia ler algo, ela travava, gaguejava, não conseguia. Até que aquela pessoa foi curada. Esse é um exemplo que eu vi, né? Uma pessoa que foi curada de bloqueio emocional. Então, muitas das vezes, os professores são os piores, infelizmente, os piores bloqueadores de pessoa, os piores causadores de rejeição.
Muitas das vezes eles também foram vítimas. Querido, não tem ninguém. Você só vai dar aquilo que você tem. Se você é amado, você vai fazer com que as pessoas sejam amadas, se tornem amadas. Se você se sente amado por Deus, você vai amar. Agora, se você se sente rejeitado, você vai rejeitar as pessoas, isso é fato, né? Então, ela não pode dar aquilo que ela não tem, né? Eu já tive professoras cruéis comigo, né? E conheço histórias, inclusive meu irmãozinho, que a gente enfrentou uma guerra terrível com meu irmão por uma professora cruel, e nós tivemos que declarar a palavra de Deus, declarar a identidade dele em Cristo, quem ele é em Jesus e o que nós dizemos sobre ele, né? É uma afirmação, né? Então, foi um processo árduo. Amém? Segundo tópico, grupinhos e exclusivismos na escola. Exclusivismo na escola. Isso pode vir através de problemas de regionalismo, raça, posição social, roupa, etc. A criança é discriminada por um grupo no qual ela não é aceita. Aqui eu posso citar até um exemplo de bullying, né? Muitas crianças enfrentam esse bullying, né? Pela cor, pela roupa, pela vida que ela tem, né? E etc. Então, esses grupinhos se fecham ali, excluem, né? Isso gera rejeição, isso gera bloqueio, isso gera crença, né? Isso gera traumas, feridas na alma. Isso é muito sério. Terceiro tópico, fracassos. O fracasso na escola também pode causar a rejeição. Uma criança que não consegue praticar esporte como os demais termina se isolando e se sentindo-se rejeitada. Ou talvez um problema de memória, uma dificuldade de visão pode levá-la a um mau aproveitamento e o seu fracasso pode deixar marcas. Aqui eu vou dar um exemplo do nosso querido irmão em Cristo Jesus que já está curado, graças a Deus por isso, né? O nosso irmão Christian, né? O Christian chegou comigo, né? Chegou com, dar um exemplo de um bloqueio que ele tinha na sua infância, na sua escola como professora, que ela julgava ele por ele não querer jogar bola, e, se eu não me engano, algumas questões sobre educação física. E não queria ficar na dele. E ela, em vez de incentivar, de tratar com amor, com carinho, até que ele se desenvolvesse, até que ele se sentisse à vontade para praticar o esporte, ela criticava, falava palavras terríveis para ele. E o que aconteceu? Gerou um bloqueio, um fracasso. E isso ele foi curado no discipulado, né? Nós marcamos uma reunião de discipulado e após o discipulado nós jogamos bola. Foi a primeira vez que ele jogou e foi curado para a glória de Deus. Amém? Isso é um exemplo aqui para a gente estar aprendendo e estar fazendo dessa forma para ilustrar melhor para a gente com alguém que convive no nosso ecossistema. Amém? Quarto tópico, sociedade. Relacionamentos frustrados no geral também podem contribuir para infligir raízes de rejeição. Os preconceitos raciais e de classe, por exemplo, podem deixar marcar as pessoas. Aqui é o bullying, né? Às vezes a pessoa tem ali preconceitos, enfim, né? Vem falar bobagens, palavras que não se devem ser faladas e acaba trazendo, né, esse problema de rejeição. Olha só, resultados da rejeição. Imaturidade emocional. No momento da ferida, o crescimento emocional é interrompido. Se o amor leva um crescimento emocional adequado, a rejeição bloqueia esse crescimento. Olha só, preste atenção nisso, eu vou repetir isso aqui é muito forte. Se o amor leva um crescimento emocional adequado, a rejeição bloqueia esse crescimento, né? A rejeição é um bloqueio emocional, queridos. E a pessoa rejeitada permanece imatura, não sabe como agir com equilíbrio e bom senso diante das situações da vida. E aqui está a causa para muitos conflitos no casamento, pois há um menino e uma menina que entram para um tipo de relacionamento que exige maturidade, porém as carências afetivas, a incapacidade de lidar com as pressões e exigências normais da vida logo virão à tona. Se cada um espera ter o outro que não lhe foi dado na infância, a dificuldade se agravará. Ainda mais, por exemplo, uma menina que não teve o amor do pai, provavelmente buscará aquilo no casamento. E o menino que não teve o amor de sua mãe tentará encontrar a mãe na esposa. Aqui eu vou dar um exemplo muito interessante aqui pra gente e muito
é sério, é alarmante, tá bom, gente? Eu já lidei com uma situação, um amigo meu que tinha uma namorada que ela teve rejeição dos pais, o pai era drogado, abandonou ela era cuidada pela avó, a mãe também, e ela tinha esperança nesse meu amigo, né? Que ele fosse o pai dela. E de fato ele fazia de tudo, levava ela na casa, buscava, dava do bom e do melhor, tentava fazer um papel de pai, até que em certo momento já ficou sobrecarregado a relação, ficou difícil, porque ela tratava ele como se fosse um pai, tinha ciúmes, é, enfim, ciúmes exacerbado, tinha ciúmes demais, não podia isso, não podia aquilo, era sempre uma encrenca. Ou seja, não teve afeto do pai, né? E isso gera imaturidade emocional, não sabe ter um bom relacionamento. Agora, o filho que teve ali, não teve o amor de sua mãe, tenta encontrar na esposa a mãe, né? É o exemplo do cara que depende da esposa. É o cara que não é proativo, que ele não é um homem que vai pra cima, que assume seu papel, mas ele espera sempre pela esposa, né? Ele é um homem omisso, covarde, né? Quer o carinho da esposa, quer que a esposa trabalhe, quer ficar em casa, né? Existem casos desse tipo, né? Porque não teve da mãe. E isso tudo, queridos, nós encontramos a cura no Evangelho e na Palavra de Deus. A Palavra de Deus é nosso sustento, ela é nosso alicerce, né? A Palavra de Deus é a nossa bússola. Enfim, se for falar de palavra aqui, a gente vai embora, porque ela que liberta a pessoa nisso. Conhecimento nenhum vai dar. Na verdade, você pode buscar em vários lugares o conhecimento sobre esse assunto, mas a Palavra de Deus, ela é eficaz e ela tem tudo aquilo que nós precisamos para curar essas feridas, amém? Segundo tópico, o amor aspirador. Esse tipo de amor se caracteriza por uma excessiva dependência emocional, que leva a pessoa a tentar sugar do outro toda a atenção e amor, sem, contudo, nunca se satisfazer. Pois essa é uma atitude doentia. O amor aspirador se torna também problemático nas amizades. Nunca se satisfaz, sempre buscando receber atenção e tentando impedir que o amigo dê atenção ao outro, né? Aqui é aquela pessoa que eu posso dizer inconveniente, é a pessoa sem noção, né? E ela tá ali reproduzindo só uma ferida, né? É uma pessoa que é extremamente dependente emocional, né? É geralmente também uma pessoa que tem ciúmes, né? Tem muito ciúme e tá sempre ali, né? Querendo aparecer, querendo gerar um problema, qualquer coisa gera um problema, qualquer falta de atenção já fica emburrada e etc, né? Vamos prosseguir. Resultados da rejeição. Olha só, a pessoa se torna asfixiante em suas relações. Não dá fôlego, sempre em cima do outro, numa tentativa de monopolizar a atenção, como faz uma criança. Outro sintoma é uma atitude adoradora, pois o centro de sua vida gira em torno daquele de quem a pessoa emocionalmente matura busca extrair o amor. Gente, isso aqui é muito sério, né? É a pessoa que não dá fôlego, é a pessoa que tá ali toda hora, sabe? E ela gera ela tem aquela atitude, né, adoradora, a pessoa é o centro da vida dela. E qualquer coisa que aquela pessoa faça, às vezes não é nem intencional, essa pessoa, ela é extremamente afetada, ela fica extremamente triste por essa situação, porque a pessoa está sendo o centro do coração dela, e o centro tem que ser Jesus, né? A palavra diz que a gente guardar o coração, né? Tem que guardar o coração nele. Segundo tópico, busca insaciável por preencher um vazio. Muitas vezes, atrás de uma busca exagerada de coisas, pode-se esconder uma raiz de rejeição. A pessoa está procurando preencher uma falta que nem sempre sabe do que. Então ela se atira em busca de possessões, fama, sucesso, sexo, intelectualismo, tudo para atrair a atenção das pessoas e preencher o vazio. Mas no seu mundo interior continua carente, pois nenhuma coisa neste mundo satisfará uma alma rejeitada até que se encontre com Deus e descubra nele o verdadeiro amor. Assim, poderíamos concluir que uma dedicação exagerada em algo pode indicar um vazio interior. Ou seja, as pessoas são, isso aqui é muito, é muito falado. As pessoas são vazias
né? E ela tenta buscar o vazio em várias coisas, em sexo, em bebidas, em fama, e ela não consegue. É o tipo de pessoa que já tentou de tudo. Existe tipo de pessoas que elas conquistam tudo e não dá certo. Entra em depressão. A gente vê pessoas famosas que tem tudo, aparentemente tem tudo, né? Na verdade ela não tem o tudo, que o tudo é Cristo. E quando ela não consegue, ela assim, cara, não preenche, essa pessoa, ela revela o seu vazio interior, ela entra em uma depressão, né? Ela sofre, né? A pessoa vai tentando conhecer e não encontra, porque não encontra propósito, não encontra a verdade, não sacia o seu interior. Eu lembro do meu testemunho que eu tentava no futebol, o futebol era quase que tudo pra mim. E não dava para suprir. Quando eu conheci Jesus, me tornei, passei a estar suprido, né? E nutrido por Ele. Até hoje, tem momentos que vem um vazio, mas eu sei para onde percorrer, para o Senhor. Todos nós temos um vazio, queridos. Todos nós temos um vazio de alma, todos nós temos um problema, todos nós temos uma rejeição. Só que nós estamos num processo de transformação. Diga assim, eu estou em um processo de transformação. Amém? Enquanto nós estivermos aqui, estaremos em transformação. E nós temos o caminho, a verdade e a vida, que é Jesus. Eu encontrei, detectei um bloqueio, detectei um problema, uma rejeição, corro para Jesus e Jesus é a fonte. Amém? Terceiro tópico, solidão e medo. Todos os homens já sofreram alguma forma de rejeição. Mas um dos sintomas desse mal é o sentimento de solidão e medo que leva alguém a construir muros para se proteger de novas feridas e rejeições. Ou seja, esse muro, querido, é um bloqueio. Ou seja, olha só, vou ensinar uma coisa que eu aprendi. O nosso cérebro, ele faz de tudo. Escute, o nosso cérebro, aqui o nosso cérebro, eu vou ilustrar como sempre. Isso aqui, vamos supor que esse aqui é o cérebro, tá? Então ele sofreu problemas de rejeição. E essa pessoa vai se relacionar com outra pessoa. Pode ser namorado, namorada, pode ser amigo. E ela tá com aquela rejeição lá dentro. Só que o cérebro ele vai fazer o seguinte: ele tem um mecanismo de defesa. Ou seja, esse aqui é o cérebro e o mecanismo de defesa é essa mão aqui. O mecanismo vai fazer aqui, ó, esse muro. Então essa pessoa ela tenta se relacionar, ela tenta ter uma relação interpessoal ali e ela não consegue. Por quê? O cérebro ele tem um sistema, um mecanismo de defesa que bloqueia aquela pessoa de se relacionar, de dar um passo a mais para viver algo ali. Ou seja, isso é bom, porém, em termos de feridas da alma, isso pode ser ruim, que a pessoa ela não consegue. Ela até consegue ali ter um relacionamento quando vê o bloqueio vem. Ou seja, é um bloqueio emocional, né? E se você for ver, quando a pessoa sofre um acidente, a pessoa não sente, ela só apaga, porque o cérebro tem esse mecanismo de defesa, que quando a pessoa sofre ali aquele impacto, vamos supor, uma batida de um carro, sofre um impacto, apagou. Ou seja, o cérebro ele ativa, não sei o nome ainda, vou estudar, ele ativa esse mecanismo de defesa que no qual a pessoa não sente a dor no corpo, ela só apaga. Ela pode estar com o braço quebrado, a mão cortada ali, sei lá, mas ela não sente, porque foi apagada, apagou os sentidos, ela, é igual uma luta de UFC. O lutador ele dá um socão no queixo aqui do rapaz, o cara cai duro. Ele nem lembra, ele acorda meio assim, às vezes se tremendo, às vezes apaga. Depois de muito tempo ele tá se situando onde eu tô. Ele não sentiu, ele só apagou. Então esse é um mecanismo de defesa. E o bloqueio emocional ele funciona dessa forma, né? Essa rejeição, bloqueio de rejeição. Né? Vamos prosseguir. Resultados da rejeição. Autorrejeição. A consciência de que você foi rejeitado por outros já é desagradável, mas a perda do valor próprio pode ser mortífera. Autoimagem negativa, ou seja, aqui ó, autoimagem, grava isso e já põe no resumo. Autoimagem, anota isso. Autoimagem igual a identidade. Autoimagem é igual identidade. Fica comigo, preste atenção. Olha só. Autoimagem negativa é outra marca da rejeição, da autorrejeição. A pessoa tende a se comparar com outros e isso provoca um complexo de inferioridade que a deixa mais infeliz. Queridos, em nome de Jesus, preste atenção. Se você tem isso, você vai ser curado agora.
Amém? Isso eu falo muito desde quando comecei a pregar o evangelho e ensino muito e busco isso a todo momento, né? Quando nós não temos a autoimagem clarificada, ou seja, quando nós não temos a nossa identidade clarificada, nós sofremos. Nós queremos nos comparar com o outro. Não se compare com ninguém. Você não é igual, ninguém é igual a ninguém, querido. Parece que seja igual, mas não é. Cada um tem algo diferente, tem algo peculiar que Deus fez. Amém? Então não se compare com ninguém. A sua comparação, a sua identidade tem que estar em Cristo. Cristo é a sua identidade. Cristo é a pessoa que você deve espelhar, modelar e se comparar. Portanto, busque viver essa vida em Deus, que você vai sendo curado, você se torna igual a Jesus. Amém? Nós temos que ter claro na nossa mente: eu sou imagem e semelhança dele. Eu sou imagem e semelhança de Jesus. Eu sou parecido com Jesus. Eu vou buscar ser parecido com Jesus. Essa é a nossa identidade. Essa é a nossa autoimagem. E é isso que nós devemos orar e buscar constantemente. Amém? Segundo tópico, perda de identidade própria. Ó, já está falando aqui. O rejeitado busca se identificar com outra pessoa, em vez de se desenvolver todo o seu potencial para que seja o melhor, para que ele possa, para que seja o melhor que ele pode ser. Busca imitar os outros. Por vezes se projeta na pessoa de um ídolo ou de um grupo. Meu Deus, está aqui o Anderson. O Anderson queria ser o Cristiano Ronaldo. Queria correr igual o Cristiano Ronaldo quando jogava bola. Quem conhece o Cristiano Ronaldo aí? Quem não conhece aí das irmãs, o Cristiano Ronaldo é um dos melhores jogadores atualmente do mundo. Tá? Ganhou 5 ou 6 bolas de ouro. É um baita jogador. E uma época eu queria ser igual a ele, né? E já diversas vezes tentei ser igual a outras pessoas. E de vez em quando eu fico querendo ser igual a alguns pastores. Isso tá errado, querido. Porque é, Deus nos fez perfeitamente. Deus nos deu um caráter, uma forma de pregar, uma forma de ser, uma essência. E nós não devemos fugir disso. Eu falo sempre que eu amo. Eu gosto de dizer sempre, queridos, que eu gosto das coisas naturais. Eu gosto da naturalidade, eu gosto de quem eu sou. Teve uma época que eu já pintei cabelo, tentava cortar cabelo de uma forma. Não, eu tenho que ser autêntico, eu tenho que ter a minha identidade própria. Eu tenho que ser quem eu sou, quem Deus me fez. Quando você entende a sua identidade, você acessa em Deus a sua identidade. Você se sente tão amado, você se sente feliz, você se sente bonito, você está ali satisfeito consigo mesmo. Porque Deus, ele vê em você, Deus te ama, você se sente pleno, satisfeito em Deus. Que você não precisa imitar, você não precisa se parecer com outras pessoas, porque você já sabe quem você é. Você está ali consciente e satisfeito com aquilo que Deus fez de você. É isso. Poxa, eu vou tentar isso. Não. Ei, você, dessa forma, com esse cabelo, com essa boca, com esse dente, Deus te fez assim. Se ame, né? E para você ter esse amor próprio, se amar, você precisa entender o quanto você é amado por Ele. E para saber quanto é amado por Ele, você tem que ter relacionamento com Ele. Quanto mais relacionamento com Ele, mais você desenvolve a sua identidade, mais você sabe quem você é. Terceiro ponto, relacionamento estável com Deus. A pessoa com rejeição, não se relacionando adequadamente com Deus, tende a se relacionar pelas obras como de uma forma de conquista. Todavia, nosso relacionamento com Deus é baseado na sua graça e no que Cristo fez por nós. Aqui é minha pregação, querido. Nós não devemos buscar algo de Deus, merecer algo de Deus. Deus já nos deu através de Cristo e da obra consumada da cruz, né? Deus já nos deu por intermédio da sua graça, seu dom imerecido e insondável. Amém? Tudo é pela graça de Deus. Então acesse e receba de graça aquilo que Cristo conquistou por você e por nós na cruz. Amém? Glória a Deus. Passos para sair da rejeição. Vamos lá para passos. Amém? Isso aqui é prática para a gente sair desse lugar. Primeiro tópico. Aceite o fato de que você é amado. Olha só, é o que eu estava falando agorinha. Aceite o fato de que você é amado. Deus é amor. 1 João 4, 5, capítulo 4, versículo 8. Deixe-se banhar
agora neste amor divino. Complete alguns textos que revelam o amor de Deus por nós. Vamos lá. Primeiro, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. João 3,16. Ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que já era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, como havia amado seus discípulos, quando havia amado os seus, estavam no mundo, amou-os até o fim. Olha só, primeiro ponto, ele amou o mundo de tal maneira que morreu. Segundo ponto, ele amou até o fim. Terceiro, ninguém tem amor maior do que este de dar a alguém a sua vida pelos seus. Ou seja, ele deu a vida, ele deu tudo de si, ele morreu porque nós somos amados. Amém? João 15,13, né? Aí olha só o quarto tópico, mas Deus prova o seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Queridos, Romanos 5,8, tudo está na cruz, tudo tem que passar pela cruz, é o que eu prego. Tudo tem que passar pela cruz, tudo tem que passar pelo filtro, tudo que você olhar tem que olhar para a cruz. Já falei, já é para você pôr aí um quadro, quando você acorda de manhã tem uma cruz, você entender o quanto você é amado por Deus. Inclusive, olha aqui, ó, eu tô com uma camisa aqui, ó, que é uma cruz, olha que linda. Muito top essa camisa, porque me lembra da obra consumada de Jesus, me lembra quem eu sou nele, eu sou amado. Diga aí onde você está agora. Eu sou amado. Amém? Último ponto aqui, nisso está o amor. Não é que nós tenhamos amado a Deus, mas que Ele nos amou a nós e enviando seu Filho para a propiciação pelos nossos pecados. 1 João, capítulo 4, versículo 10. Em outra linguagem, está escrito que Ele nos amou primeiro. Ou seja, eu não amo Deus em primeiro lugar. O entendimento para se sentir amado é entender que Ele me amou primeiro. Quando se recebe, irmão, você não precisa fazer nada, você só tem que receber. E receber é acessar pela fé, é se apropriar daquilo que Deus fez. Eu recebo acesso pela fé, eu sou amado pelo Senhor, sou amado por Deus. Eu me encharco desse amor, sou superabundado com esse amor. E aí a tendência é você amar as pessoas e amar mais o Senhor. Amém? Ele nos amou e morreu por nós, fez propiciação pelos nossos pecados, né? Ele pagou nossos pecados. Amém? Olha só, passo para sair da rejeição. Encontre a sua identidade em Cristo, é o que eu falei ainda agora. Amém? Encontre a sua identidade em Cristo. Se você entregou a sua vida a Jesus, agora é um filho de Deus, co-herdeiro com Cristo, Romanos 8, capítulo 8, versículo 16 e 17. Os tesouros da graça foram colocados à sua disposição. Aleluia! Quando você começa a aceitar a sua nova identidade em Cristo, mudará a sua autoimagem. Deixará de se ver pelos olhos de seus próprios fracassos e começará a ter visão do que Deus quer fazer em sua vida. Um dos modos para encontrar sua identidade é estudar a Bíblia, é apropriar-se de todos os versículos que falam daquilo que você é. Tome posse do que a palavra de Deus diz, faça em Cristo o que a palavra diz que você pode fazer, o que você está dizendo a Deus para sempre, as raízes de rejeição. Querido, aquela frase, você é o que a palavra de Deus diz sobre você, você é o que Deus diz sobre você. Diga assim, eu sou o que Deus diz sobre mim. E você sabe o que Deus diz? O que Deus diz é. O que Deus diz não vai acontecer, o que Deus diz é. O que Deus diz já é uma realidade. O que Deus diz é um decreto, ele estabelece. O que Deus falou sobre nós já foi estabelecido. E tudo depois da obra da cruz é uma verdade absoluta e uma verdade consumada. Se Deus disse depois da obra da cruz que você é filho amado, como nós lemos aqui que nós somos herdeiros e co-herdeiros com Cristo, Romanos 8, após a cruz, nova aliança, dispensação da graça. Isso significa dizer, é uma verdade absoluta, uma verdade consumada. Já é, não tem como revogar isso, querido. É irrevogável. Nós já somos, em Cristo nós já somos herdeiros, filhos de Deus, co-herdeiro com Cristo. Tudo isso por causa dos tesouros da graça, né? A graça de Cristo, ela nos preenche, nos liberta, nos cura, nos perdoa. A graça de Cristo é o que eu prego tanto e eu não vou cansar de pregar, queridos. Amém? E outro ponto para entender a identidade é pegando a palavra de Deus e confessando a palavra, pegando os versículos. Ou seja, você não pode absorver o que você está pensando, o que o pensamento está pensando, o que o mundo está dizendo, o que as coisas estão dizendo. Não, não, não. Você não é o que as pessoas dizem, você não é o que a circunstância diz, você não é o que a sociedade está dizendo. Você é o que a palavra de Deus diz sobre você. Então, quanto mais você se absorver da palavra,
abster ali aquilo que tá na palavra, querido, você se torna aquilo que está escrito, porque você é aquilo que você crê. Ponto final. Você é, diga assim, eu sou aquilo o que creio. Amém? Glória a Deus. E aí você desenvolve a identidade, a sua autoimagem. Segundo tópico, aceite a si mesmo. Se Deus me aceita como sou, introduz-me em sua família, ama-me com amor eterno e me tem como sua propriedade exclusiva, devo aceitar a mim mesmo. É verdade que ainda estou longe de ser o ideal de Deus, mas vou prosseguir de fé em fé, pois todas as coisas somos mais do que vencedores. Romanos 8, 27. Ou seja, queridos, aceite você do jeito que você é. Desse jeitinho Deus te ama. Deus nos ama do jeitinho que nós somos. Você não precisa fazer muito para agradar a Deus. Deus já nos amou. Deus não vai voltar e morrer numa cruz. Não, Ele vai voltar para nos buscar. Ou seja, lá na cruz do Calvário foi a comprovação. Foi lá, eu amo vocês. Ó, a cruzinha aqui na camisa. Está consumado. É isso, queridos. Deus nos aceita. Nós precisamos receber e aceitar, né, quem nós somos nele agora. Amém? Terceiro tópico. Clame por libertação e receba restauração. Os ouvidos do Pai estão atentos ao seu clamor. A operação do seu espírito em você eliminará as raízes de rejeição. A prisão e a opressão resultante dessas raízes serão quebradas. Lembre-se de que em Deus não há rejeição. Ou seja, em Deus nós não somos rejeitados. Somos adotados, somos filhos, somos amados. Você não veio ao mundo pela escolha do homem. Você veio ao mundo pela escolha de Deus. Ou seja, você veio para um propósito. Amém? Antes que seus pais nascessem, Ele já havia lhe chamado pelo nome. O Senhor esteve presente na sua gestação. Ele não rejeitou, Ele ama você. Receba agora a assistência do Espírito Santo. Você não está só, o Espírito Santo está ao seu lado. Salmo 139, versículo 16. É isso? Capítulo 16. Em teu livro fora escrito todos os dias da minha vida. Ou seja, Ele escreveu um livro sobre nós. E a Bíblia diz lá, Paulo vai dizer em Efésios, que antes da fundação do mundo, Ele nos escolheu nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis, né? Em amor, nos adotou, nos predestinou para a sua glória, né? Para o beneplácito da sua graça. Aleluia por isso. Glória a Deus por causa de Jesus Cristo. Agora vamos encerrar esta aula com uma oração para que toda rejeição seja eliminada agora, em nome de Jesus. Feche seus olhos, põe a mão à altura do seu coração. Amém? Pai, eu te apresento essa aula, te agradeço por essa aula produtiva, abençoada, transformadora. E eu oro agora, Pai, para cada pessoa que recebeu essa aula, que está ouvindo essa aula agora, que está vendo, Senhor, que está recebendo. Em nome de Jesus, toda rejeição que caia por terra, que desapareça no nome de Jesus. E que o Senhor possa, Senhor, nos preencher com teu amor, com tua graça. Em nome de Jesus. E que o Senhor possa nos fazer, Senhor, desenvolver na vida espiritual, a vida no Espírito. Para que, Senhor, cheguemos a uma estatura de maturidade. Para que sejamos curados, transformados, Senhor. Em nome de Jesus, nos cure, nos liberte de dentro para fora. Toda rejeição, todo bloqueio emocional, toda ferida na alma, Pai, em nome de Jesus, que caia por terra agora, em nome de Jesus, que nós possamos ser livres para que vivemos em liberdade, a liberdade do Evangelho, a liberdade que Cristo conquistou por nós na cruz do Calvário, e que possamos entender a nossa identidade de filhos amados pelo Senhor e desfrutar dessa graça, desse amor, desse ousado amor, Pai. Em nome de Jesus, eu abençoo todos aqueles que estão recebendo essa aula, essa oração, em nome de Jesus. Amém? E aqui nós iremos encerrar a nossa aula. Amém, queridos? Continuem abençoados. Amém? Deus abençoe todos grandemente. Em nome de Jesus. Amém.